E agora, Yuri Pita, a gente segue aprofundando nesse assunto, porque a gente recebe agora, com exclusividade aqui no CNN 360, o decano, o ministro mais antigo do STF, o ministro Gilmar Mendes. Ministro, muito obrigada por atender o meu convite, estar aqui no CNN 360 pessoalmente, aqui nos nossos estúdios da CNN em Brasília. Obrigada por essa entrevista. E eu já começo te perguntando, ministro, olha, a gente sabe que essas discussões entre Judiciário, Supremo, Congresso, não são de hoje, não são de ontem, são, né, de décadas, mas gostaria da sua avaliação, o porquê essa pauta neste momento? Existe, por exemplo, alguma correlação com o trabalho do Supremo de restringir emendas parlamentares, emendas de bancada, emendas enfim, de partidos? Boa tarde. Boa tarde, Débora. É um prazer enorme estar aqui com você, com a Heloísa, com a Yura. É uma alegria. E vamos tentar fazer uma análise breve sobre isso. O tribunal cumpre uma função contra-majoritária. É uma função contra-majoritária em relação ao parlamento. O parlamento aprova as leis por maioria e essas leis são submetidas ao Supremo Tribunal Federal vis-à-vis a Constituição. É esse o quadro que se desenha. E no sistema de 88, nós temos maior facilidade de provocar o Supremo Tribunal Federal. Qualquer partido político com um representante na Câmara ou no Senado pode levar uma questão ao Supremo Tribunal Federal. Confederações sindicais, entidades de classe, OAB. Portanto, é razoavelmente fácil provocar diretamente o Supremo Tribunal Federal, que tem a obrigação de se posicionar. Para lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores, nós tivemos um embate muito frequente no governo Bolsonaro, com as medidas que se tomavam a propósito da pandemia, ou das medidas que não se tomavam a propósito da pandemia. Claro que isto levou a um enrijecimento das relações do governo com o Supremo Tribunal Federal. Todos vão de se lembrar, por exemplo, das afirmações do presidente de que não cumpriria mais decisões do Supremo Tribunal Federal. Aqui ou acolá, nós temos algum tipo, vamos chamar assim, de contrariedade ou de escaramuça. Vez é o Congresso que reclama do Executivo, das medidas provisórias abusivas, dos decretos abusivos, e aí também o tribunal arbitra, nesse caso, a favor do Congresso Nacional, dentro desse jogo de checks and balances, do jogo de divisão de poderes. Então nós temos que entender um pouco esse papel, e nem vou falar aqui sobre o papel que o tribunal cumpriu durante as eleições últimas de 2022, com ameaças de golpe, com todos aqueles achaques que se faziam, e o tribunal se manteve firme, apoiou o TSE naquele momento extremamente difícil. Por isso que eu tenho a convicção de que uma parte deste pacote, assim, chamado, talvez integre um pouco o marco da cena política. Nós estamos com eleições municipais, nós temos eleições desenhadas agora para mesa da Câmara e mesa do Senado, e temos também as tensões a propósito do inquérito do golpe. Então temos que considerar tudo isso e dialogar. Ministro, deixa eu deixar meu agradecimento também pela disponibilidade do senhor de estar conosco aqui ao vivo. O senhor mencionou essa necessidade de diálogo do Supremo Tribunal Federal, estou entendendo, com essas outras instâncias daí do poder. Mas muita gente aponta ali que a falta de compreensão ou algumas críticas indevidas por parte de setores da sociedade em relação a este papel do STF. Como que o Supremo, como que a Corte deveria agir, se é que deveria agir, para deixar mais claro esse papel que o senhor colocou agora, dessa atuação que teve fundamental nas eleições de 2022, de ser, de fato, um poder
contra-majoritário de ser da natureza do judiciário se proteger as minorias e não necessariamente seguir as maiorias. Isso precisa ser entendido e o tribunal talvez tenha que comunicar isto. Não sei qual seria a melhor forma. Certamente nós precisamos do apoio de vocês, da mídia, nesse sentido. Lembrando tudo que o tribunal faz. O tribunal fica numa posição extremamente curiosa, porque aqueles que são beneficiados diretamente pelas decisões do tribunal, que acho que é a maioria da população, eles não saem às ruas para fazerem barulho, mas há uma minoria barulhenta que sempre está xingando o Supremo. O Supremo vira a genia, a culpa é do Supremo. Recentemente eu tive um encontro em São Paulo, muito agradável, um jantar com empresários, e eles falavam algo que você acabou de falar, Yuri, sobre o excesso de intervencionismo do Supremo na vida do país. E aí eu disse, nós não temos uma banca captando causas. Nós chamamos, na verdade, a atenção para violações à Constituição a partir de provocações que nos vêm de setores legitimados da política ou da sociedade. Mas lá pelas tantas alguém disse, mas por que o Supremo não resolveu o problema das bets? Por que então, ora tem Supremo de mais, ora tem Supremo de menos. Então, a rigor, a sociedade se acostumou também a depender um pouco de decisões do Supremo. Vocês estão vendo essa crise agora com Elon Musk e o X, o X, né, o antigo Twitter. E veja, foi uma queda de braço em que o Supremo, via ministro Alexandre, venceu. E era necessário estabelecer regras para respeitar as leis brasileiras. E daqui a pouco nós vamos ter um debate sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Nós precisamos de discutir a regulação da internet. Todos vocês estão discutindo isso, a imprensa está discutindo isso, mas bloqueia-se na agenda do Congresso Nacional. O Supremo vai se debruçar certamente sobre isso se não vier uma decisão do Congresso Nacional. Mas para ficarmos num exemplo extremo, vacina no Brasil foi comprada a partir de uma ordem liminar do Supremo Tribunal Federal. O relator foi o ministro Lewandowski desse processo. Vejam vocês, nós tivemos um impasse sobre compra de vacinas. Absolutamente. Luísa, sua pergunta. Vamos lá, ministro. Uma boa tarde. Muito obrigada pela entrevista hoje. Ministro, sei que possivelmente isso é uma questão que vai chegar ainda ao Supremo para julgamento. Não sei se seria uma indelicadeza perguntar como o senhor votaria. Mas o senhor já falou publicamente que essa proposta de permitir ao Congresso derrubar decisões do Supremo, ela remonta aí a regimes autoritários. Eu queria entender um pouquinho melhor essa sua posição e de que maneira isso poderia aí causar mais atrito aí na relação entre os poderes. Eu não acredito, como disse, que essa proposta passe pela porta lá, que algum contínuo no Congresso não vá barrar esta proposta, porque ela é tão extravagante que é uma estrovenga. Isso já existiu no Brasil, na Constituição de 37, que todos chamam também da polaca, a Carta de Getúlio Vargas, que dizia que o Congresso poderia derrubar medidas aprovadas pelo Supremo. Leis declaradas inconstitucionais, o Congresso poderia cassar. Claro que não houve Congresso em 37 e era Getúlio, com seu canetaço, que cassava decisões do Supremo, e cassou. Mas isso é de tão triste memória que a gente nem deveria se relembrar disto, sabe? É realmente um vexame que nós estejamos discutindo isto num país democrático. Eu soube, por exemplo, que o Partido Solidariedade entrou com mandado de segurança no Supremo contra essa medida. E se, de fato, essa matéria entrou no Supremo, certamente será apreciada. Mas eu não acredito, eu ouvi uma declaração do presidente Pacheco dizendo que não daria curso a uma proposta como essa, porque qualquer um que tenha passado pelo primário jurídico
teria constrangimento de subscrever uma proposta tão desacisada como essa. Mas que pela Comissão de Constituição e Justiça passou, né? Ou seja, os parlamentares avaliaram que ela é, inclusive, constitucional. Então, essa perspectiva de que no plenário, né, das duas casas ela possa ser contida, mas o primeiro passo foi dado. E seguindo, porque na verdade a gente está falando de um pacote, né, ministro? Tem outros temas também que eu acho que são importantes da gente trazer para cá para debater um pouco, te ouvir, como, por exemplo, a questão da limitação das decisões monocráticas dos ministros do Supremo. A gente sabe que houve uma alteração no regimento e que isso, de certa forma, está solucionado, né? Esse assunto está solucionado, mas colocar isso na lei, no papel, é importante? Qual a sua avaliação sobre isso? Isso já está em normas do próprio Supremo Tribunal Federal. A rigor, nas próprias leis que tratam da ação direta de inconstitucionalidade e da ADPF, já se prevê que só se concede liminar com 6 votos. Portanto, isso já estava no nosso ordenamento. Em algum momento, por um costume que se tornou até contra a legem, começou-se a retardar a deliberação no plenário e nós passamos, então, a ter talvez algumas liminares exemplares aí, de forma negativa, como o auxílio moradia e coisas desse jaez, desse tipo. Mas, em boa hora, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que todas as liminares, isso foi ainda na gestão da ministra Rosa Weber, devem ser submetidas ao plenário. Se houver, ou se submete desde logo, e hoje nós temos a facilidade, Débora, do plenário virtual. Portanto, se não há espaço no plenário físico, no plenário efetivo, nós podemos submeter ao plenário virtual. De modo que eu entendo que isto está completamente resolvido e é totalmente dispensável a disciplina colocada na PEC. Por outro lado, proibir a concessão de cautelares, tucu, de forma radical, é um problema, porque em muitos casos nós podemos ter a necessidade premente de sustar uma medida. Vou lembrar só de um fato que vocês também, jornalistas, hão de se lembrar. O governo Bolsonaro determinou que se fornecesse ao IBGE todos os telefones de todas as pessoas do Brasil. E houve um temor, todos tiveram o temor, de que se cumprisse a medida provisória, esses nossos telefones acabariam com bisbilhoteiros no GSI, ou seja lá o que fosse. A ministra Rosa deu uma liminar imediata suspendendo a transferência desses dados. E era necessário que se fizesse. Portanto, às vezes, proibir a liminar é causar danos irreparáveis. Ministro, deixa eu voltar na sua primeira resposta, quando o senhor falou de que, desde a Constituição de 88, o acesso ao Supremo se tornou facilitado. Como o senhor disse, qualquer partido tendo um representante no Congresso Nacional consegue entrar com ações de controle de constitucionalidade, que é o termo. O senhor acredita que seria necessário restringir esse acesso ao Supremo e, desta forma, sendo uma discussão que está presente também no Congresso Nacional, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já mencionou que esta poderia ser uma discussão a ser feita para que decisões da maioria do Congresso não sejam derrubadas por ação impetrada por uma bancada de menor representatividade, para que o Supremo não se torne um VAR da política no Congresso Nacional. Fazendo isso, o senhor acredita que seria possível, por exemplo, reduzir essas mobilizações no Congresso Nacional, disso que a gente tem chamado na imprensa de pacote STF, e a Luísa colocou ainda esta possibilidade de discussão de mandato fixo para integrantes do Supremo? Olha, essa questão precisa ser examinada com muito cuidado, porque lá no passado, quando a gente começou a inventar o controle de constitucionalidade, o controle abstrato, agora chamada de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, só quem podia fazer era o procurador-geral. E vocês podem imaginar o que aconteceu, especialmente no regime autoritário.
o procurador-geral não fazia as representações de inconstitucionalidade, as mandava para o arquivo. Foi por isso que o Constituinte de 88 fez este modelo amplo que está no artigo 103 da Constituição. E se a gente olhar em alguns momentos, são partidos pequenos que atuam, PSOL, Rede Solidariedade, em suma, são partidos pequenos que acabam levando essas questões delicadas ao Supremo Tribunal Federal. Então isso tem que ser olhado com muita cautela para também não perder efetividade. Mas se pode dialogar sobre a quantificação, quantos parlamentares deve ter um bloco partidário para levar uma questão ao Supremo. Em suma, são discussões que se pode travar dentro dos marcos do processo constitucional. Essa é uma possibilidade. Mas é claro que isso não retiraria dos elementos da sociedade, confederações sindicais, entidades de classe, ordem dos advogados, a ação para propor provocação do Supremo Tribunal Federal. Quanto a mandato que a Luísa falou, também a gente tem que tocar isso com muita cautela, porque, claro, há cortes constitucionais no mundo que adotam mandatos, como há cortes que não adotam mandato. A Corte Paradigma, a Corte de Viena, a Corte da Áustria, adotam o critério de limite de idade. Mandato pode ser, mas quem vai indicar é só o presidente da República ou Câmara e Senado? Quais serão os critérios? Hoje, o presidente da República, Câmara e Senado participam da indicação de membros do TCU. É um bom modelo? Vocês mesmos respondam. Ministro, deixa eu chamar a Luísa para mais uma pergunta. Ministro, o senhor mencionou até esse caso do X, né, do antigo Twitter, das decisões do ministro Alexandre, até mencionou aí que foi uma queda de braço que o Supremo da qual o Supremo acabou saindo vitorioso. Isso, no entanto, gerou ali uma forte onda de críticas ao ministro Alexandre dentro do Congresso, a ponto de se discutir, inclusive, um pedido de impeachment. O senhor vê esse cenário prosperando aí, essa possibilidade de impeachment prosperando aí nos próximos meses? E também, junto nessa mesma pergunta, eu queria saber se o rito do impeachment de ministro hoje, ele é adequado e se isso cairia ali, no fim das contas, para o próprio Supremo decidir. Luísa, você acompanha o Supremo já há muitos anos e sabe que nós tivemos 2 impeachments presidenciais levados a cabo, o do Collor e o da presidente Dilma. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, com construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 46, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta. A imprensa mundial reconheceu, a imprensa mundial expressiva reconheceu que era preciso que os estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas. Foi isso que ocorreu. Isto é um dado positivo da vitalidade da democracia brasileira e não o contrário. Ministro, considerando que também é papel do Supremo, né, fazer com que a Constituição ela seja cumprida, eu te pergunto em termos de políticas públicas, qual a avaliação o senhor, ministro Gilmar Mendes, decano da Casa, faz em relação ao governo do presidente Lula em relação ao cumprimento das políticas públicas que visam a garantir o cumprimento da Constituição? Eu tenho a impressão de que há um grande esforço nesse sentido. Eu mesmo
liderei agora, junto com o ministro Barroso, um debate sobre a questão dos medicamentos não incorporados, tentando diminuir a judicialização. E tivemos uma grande cooperação do Ministério da Saúde, do advogado-geral da União, Jorge Messias, dos governadores de estado que reclamam muito desses embates. Quem que paga medicamento a responsabilidade é da União ou do Estado, medicamentos de alto custo. E isso foi construído, isso já foi chancelado. Na semana que vem nós estaremos fazendo uma solenidade. Esse é um bom exemplo. Eu presido também uma comissão tentando fazer conciliação em torno do marco temporal envolvendo as terras indígenas. Um conflito também bastante difícil. E temos tido a cooperação dessas pessoas, de todas as pessoas envolvidas. O próprio presidente Lula me ligou, estava na ONU, em Nova York, salvo engano, e me ligou dando apoio para o acordo que nós estamos fazendo de desapropriação de áreas no Mato Grosso do Sul. Então eu vejo um grande esforço nesse sentido. Posso contar também questões sobre meio ambiente e sobre a crise climática, em que tem havido também um diálogo muito construtivo. Agora, o Brasil é imenso. A Constituição também ela é muito pretensiosa no que diz respeito a assegurar direitos. E sempre se pode apontar falhas aqui ou acolá. Nós temos problemas sérios, por exemplo, Débora, de segurança pública. E se criou um Ministério de Segurança Pública. Precisamos responder a isso. Nós temos territórios ocupados por milícias, ocupados pelo narcotráfico. E precisamos responder a isso, inclusive com a habitação, com a urbanização. Quer dizer, nós temos imensos desafios pela frente, mas a mim me parece que pelo menos o diálogo tem sido muito profícuo. Ministro, já projetando em desafios para frente, eu ia fazer uma pergunta sobre o marco temporal, que o senhor já trouxe aqui um pouco do contexto em que está o seu trabalho como relator dessa ação. Queria olhar para 2026, diante do que vimos na eleição agora municipal, principalmente aqui em São Paulo. Todo o contexto envolvendo a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de alguns governadores que fazem oposição ao presidente Lula se colocarem como candidatos. O senhor projeta uma eleição geral de 2026, eleições gerais de 2026, tão difíceis e tensas quanto as que foram como as que foram as de 2022, ou não? O fato do atual governo ter uma melhor relação com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, fará com que o próximo processo eleitoral, seja quem for o candidato que represente o governo, o próprio presidente Lula ou alguém indicado por ele, fará com que seja um processo eleitoral mais tranquilo do que foi 2026? E eu tenho absoluta confiança, Yuri, que vai ser um processo muito mais tranquilo. Nós vivemos uma situação muito excepcional em 2022. Eu até faço um comentário, em tom tanto jocoso, do assédio, mas também com o devido repúdio, do assédio que o TSE sofreu por parte do governo, então incumbente, e do próprio ministro Paulo Sérgio da Defesa. A toda hora escrevia uma carta inventando pretextos sobre a urna eletrônica. Ele estava falando de algo que ele não sabia, ele não conhecia nada daquilo. Passou um vexame, envolveu as Forças Armadas num imenso vexame, criando constrangimento, coagindo o TSE. Nunca houve isso na história. Eu fui 2 vezes presidente do TSE. Sempre tivemos uma relação de cooperação com as Forças Armadas. As Forças Armadas, inclusive, estão na origem das urnas eletrônicas, ITA e IME. Portanto, eles não precisavam ter passado esse vexame histórico que passaram, constrangeram o TSE. Certamente por orientação ou respaldo do governo naquele momento. Certamente isso não vai ocorrer. Nenhum candidato hoje colocado, os nomes que são aí mencionados, faria isso, nem da parte do governo Lula,
nem da parte dos atuais governadores. Nós temos diálogos muito profícuos com Tarcísio, com Caiado, conversamos com candidatos da situação e da oposição, potenciais candidatos, com muita facilidade. Veja como correram as eleições agora, as eleições municipais. Alguém falou de urna eletrônica? Veja, nós tivemos uma disputa seríssima em São Paulo. Alguém colocou em dúvida a seriedade das urnas eletrônicas? E veja, às 9 horas da noite a gente já estava dando entrevista com todos os votos contabilizados, já anunciando o segundo turno. Este é um padrão de civilização no Brasil e eu espero que seja assim em 2026. Luísa. Ministro, vou mais uma vez fazer uma pergunta 2 em 1. Eu queria saber do senhor se o senhor vê a expectativa de finalização do inquérito das fake news, que foi aberto em 2019, está aí ativo até hoje. Claro que os fatos foram acontecendo e foi preciso mantê-lo aberto, mas queria saber se o senhor vê aí, prospecta alguma data aí para o fim desse inquérito e também a sua avaliação sobre a possibilidade de conceder anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Eu tenho expectativa que a Procuradoria, passadas as eleições, comece a se manifestar, oferecendo denúncias, pedindo arquivamentos, e assim os inquéritos vão se encerrando de um jeito, com arquivamento, ou de outro, com as denúncias formuladas, transformando-se em processo, e a partir daí, então, haverá essa possibilidade de nós processarmos aqueles que são responsáveis e retirarmos, inclusive, essa personalização do inquérito, que é visto como se fosse algo arbitrário, não é nada disto por parte do ministro Alexandre. E não vejo também condições nem políticas nem jurídicas de se cogitar de anistia diante desses fatos tão graves que ocorreram. Aqui, de novo, mais uma anormalidade que a gente tem que apontar. Porque os fatos no Brasil, Luísa e Débora, eles vão se sobrepondo e a gente vai se esquecendo. É muito curioso que depois das eleições nós tivéssemos aqueles acampamentos em frente a quartéis. Não se faz acampamento em quartel como não se faz acampamento em frente de hospital, por razões diversas. Mas não se faz acampamento em frente. É bom que a gente diga isso. Isso é errado. Isso não se pode fazer. E foram aqueles acampados que depois fizeram aquele vilipêndio no Supremo, no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. É disso que se cuida, a tal festa da Selma, em que usaram as redes sociais para combinar essa invasão. É preciso que se tenha a noção da gravidade do que foi perpetrado. Ministro, muito rapidamente para a gente encerrar, que eu sei que a gente combinou aqui um horário certinho por causa da sua agenda, mas bem rapidinho para encerrar, o senhor chegou a citar, né, uma declaração pública do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que não daria encaminhamento a certos assuntos aí dessa pauta anti-STF, né, desse pacote anti-STF. E nós apuramos até uma apuração da própria Luísa Martins, de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, também teria sinalizado à ministra do Supremo de que não teria a intenção de também pautar esse tema. Passou na CCJ, mas até chegar em plenário é um longo caminho. Mas o fato é, o senhor lembrou que enfim, no começo do ano que vem, tem eleições para a mesa diretora, para a mesa da Câmara, né, para a presidência da Câmara, do Senado, e nós apuramos, inclusive, que parte dos parlamentares querem que os presidentes, os candidatos, se comprometam com essas pautas, não só a pauta de anistia, por exemplo, da qual o senhor falava, mas também essa pauta do pacote, pelo menos para pautar. Isso preocupa, ministro? Eu acho que nós temos que estar sempre abertos ao diálogo. Todos sabem que eu sou um admirador da política.
e defendo que a política cumpra o seu papel. Eu não vejo salvação para a própria democracia fora da política. E entendo também esses eventuais anúncios e até arroubos em contextos muito particulares, como eleições e situações desse tipo. Mas nós temos tido conversa com as lideranças e que asseguram perceber o papel institucional que jogou e tem jogado no contexto brasileiro o Supremo Tribunal Federal. Lideranças do parlamento, o senhor diz? Sim, lideranças do parlamento. É bom não esquecer, Débora, que o Supremo devolveu a autonomia à política. A política tinha sido sequestrada por promotores, por juízes, por delegados. Foi o Supremo que, graças a uma atuação garantista, devolveu à política a autonomia. Do contrário, nós éramos reféns de Janot, de Moro e outros personagens menos elogiáveis. Olha, ministro do Supremo Tribunal Federal, decano, ou seja, o mais antigo do Supremo Tribunal Federal hoje, ministro Gilmar Mendes, muito obrigada por aceitar meu convite, ministro, o nosso convite aqui da CNN 360, e obrigada por essa baita entrevista, ministro. Obrigado.